carro rangeu, cuspindo fumaça negra, e finalmente sucumbiu à estrada deserta. O céu, antes cinzento, agora se cobria de nuvens carregadas, pintando o horizonte com tons de tempestade iminente. Dentro do veículo, a tensão era palpável. Mark, de olhos castanhos intensos e mandíbula quadrada, dirigia com firmeza, apesar da irritação evidente em suas linhas marcadas. Ao seu lado, Jenny, de cabelos loiros e olhos azuis, tentava amenizar o clima, mas seus sorrisos pareciam forçados. No banco de trás, Megan, de braços cruzados e olhar desafiador, encarava a janela com tédio, enquanto Norman, de olhos grandes e assustados, se encolhia no canto. A viagem, que deveria ser um momento de união familiar, havia se transformado em um pesadelo. Um pesadelo que se materializaria em breve. O motor, com um último estertor, se calou de vez. Os celulares, inúteis diante da ausência de sinal, foram jogados no banco com frustração. Através da janela empoeirada, uma silhueta se destacou. Uma casa antiga de madeira escura, com o número 137 cravado na porta principal, como um mau presságio. Com um misto de curiosidade e apreensão, a família se aproximou da casa. A porta, rangendo como um lamento, se abriu sozinha, revelando um interior escuro e misterioso. A casa parecia os convidar a entrar e, sem outra opção, eles cruzaram o limiar. O ar era pesado, carregado de um cheiro a mofo e madeira velha. Cada passo ecoava nos corredores, amplificando a sensação de isolamento. Alguém? Está aqui? A voz de Jenny ecoou pelas paredes, mas a única resposta foi o silêncio sepulcral. A porta se fechou com um baque e a chave virou na fechadura, aprisionando-os. O pânico se instalou. Mark tentou arrombar a porta, mas foi em vão. A família se afastou, cada um buscando um canto para se esconder. De repente, o chão tremeu. Um som de madeira se contorcendo ecoou por toda a casa. As paredes, antes estáticas, começaram a se mover, como se estivessem respirando. Rachaduras se abriram e da terra surgiram paredes de madeira, separando a família. Gritos desesperados ecoaram pelos corredores, mas as paredes impediam que se ouvissem. Quando a poeira se assentou, cada membro da família se viu em um quarto idêntico ao seu, iluminado por um lustre de cristal que pendia do teto. Os quartos eram cópias exatas dos seus quartos em casa, mas algo estava diferente. Uma sensação de estranheza pairava no ar, e um medo ancestral se instalava em seus corações. Norman, o mais novo, soluçava em sua cama, agarrado ao cobertor como se fosse um escudo contra o desconhecido. A madeira do quarto, que antes era familiar e acolhedora, agora se transformava em uma prisão. "Quero sair daqui, quero ver a mamãe", um component placement implorou, sua voz trêmula ecoando naquela caixa de madeira. O chão, como se sentisse sua angústia, começou a se contorcer, abrindo-se como uma boca faminta. De suas entranhas emergiu uma criatura grotesca, uma réplica de madeira de Norman, com olhos vazios e uma expressão de julgamento. A estátua, com voz rouca e profunda, o acusou. Por que abandonou seu amigo Norman? Por que fugiu quando ele mais precisava? As lembranças daquela tarde na escola, quando fugiu de uma briga, o assombraram. As lágrimas rolaram mais intensas, e ele murmurou um pedido de desculpas, sua voz quase abafada pelo choro. A estátua, como se entendesse sua dor, começou a se desfazer, voltando a ser pó de madeira, deixando para trás um silêncio opressor. Megan, a mais velha, sentia o coração pulsando em suas têmporas. Olhou desesperadamente para as paredes de madeira, suas únicas companhias naquele lugar estranho. O quarto, que antes era seu refúgio, agora era uma cela. O chão tremeu e uma figura sombria começou a se formar no canto mais distante. Era ela mesma, mas com um olhar frio e acusador. A estátua, com voz metálica, a questionou. "Você se sente bem em trair suas amigas? Em trocá-las por popularidade?" As lembranças de suas antigas amigas, as risadas compartilhadas e a traição que havia cometido a assombraram. Ela se encolheu no canto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A estátua se aproximou, sua presença imponente a intimidando. Ela repetiu a pergunta, implacável, e Megan, sem voz,
Apenas assentiu, afogada em seus próprios remorsos. Megan soluçava, as mãos escondidas no rosto. As lembranças a assombravam. A humilhação de suas antigas amigas, as risadas cruéis, seu olhar arrogante e a solidão que a consumia. Eu sempre quis ser popular, sussurrou, a voz embargada. Mas agora me sinto horrível. A estátua de madeira, sua própria imagem distorcida, a fitava com olhos vazios. É isso que você sente? Component Placement perguntou, sua voz ecoando naquela prisão de madeira. Megan assentiu, afogada em remorso. A estátua lentamente começou a se desintegrar, voltando a ser pó. Jenny, a mãe, percorria o quarto, a voz falhando em gritos desesperados. Se encontrava em um quarto vazio, ecoando seus próprios lamentos. O medo se aninhava em seu peito, intensificado pela cada vez mais evidente sensação de isolamento. O chão tremeu sob seus pés e uma figura sombria começou a se formar no canto mais distante. Era ela mesma, mas com um olhar frio e implacável. A estátua se aproximou, sua voz ecoando naquela prisão de madeira. Você se sente bem em odiar a própria mãe? As lembranças de sua infância, marcada por abusos e negligência, a assombraram. Ela negou com a cabeça, as lágrimas rolando pelo rosto. A estátua implacável repetiu a pergunta, fixando seus olhos frios em Jenny. A mulher, com a voz trêmula, confessou ter desejado que sua mãe sofresse, mas que agora se arrependia amargamente. A estátua por fim se aproximou e com voz suave perguntou pela última vez: Você se arrepende? Jenny, com o coração despedaçado, assentiu. A estátua então se desfez, deixando para trás apenas um profundo sentimento de culpa e remorso. Mas a dor não cessou ali. A imagem de sua mãe, doente e arrependida, a atormentava. Lembrou-se da última vez que a vira, fraca e implorando por perdão. Jenny, cegada pela raiva, a havia rejeitado, cravando uma ferida profunda em seu coração. As lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto, e ela se ajoelhou no chão, socando o piso com os punhos cerrados. Eu queria ter dito que a amava, sussurrou, a voz abafada pelo choro. Queria ter perdoado. A estátua que havia se desfeito começou a se reformar, agora com uma expressão de compaixão. É isso que você sente? Component Placement perguntou, sua voz suave como uma brisa. Jenny, com um olhar perdido, assentiu. A estátua, então, se desfez completamente, deixando para trás apenas um profundo vazio. Mark gritava, sua voz ecoando nas paredes de madeira. Chutava, arremessava móveis, em uma busca frenética por uma saída. Suor escorria por sua testa, enquanto a cada tentativa frustrada, a angústia se intensificava. Seus olhos avermelhados e inchados percorriam o quarto, buscando qualquer sinal de esperança. Notou então uma leve deformação na madeira de uma das paredes, como se algo estivesse prestes a emergir. Antes que pudesse se aproximar, o chão tremeu, a madeira rangiu e do centro do quarto, uma figura grotesca começou a se formar. Era ele mesmo, mas esculpido em madeira, com olhos vazios e uma expressão de julgamento. Que merda é essa? No Component Placement, murmurou, recuando um passo. A estátua, com voz rouca e profunda, estendeu uma mão em sua direção. Você sente alegria em culpar seu pai pela morte de seu irmão, sabendo que foi tudo culpa sua? Zrenia questionou, sua voz ecoando naquela prisão de madeira. Mark, paralisado pelo medo e pela culpa, não conseguiu responder. As lembranças daquela noite fatídica, quando sua negligência havia causado a morte de seu irmão mais novo, o assombraram. A estátua, como se entendesse seu silêncio, repetiu a pergunta, mais uma vez e mais uma vez. Mark, consumido pela raiva e pelo desespero, tentava encontrar uma saída daquela prisão de madeira. Antes que pudesse dar mais um passo, um estrondo o interrompeu. A parede, que antes apresentava rachaduras, se abriu revelando uma porta de madeira. A porta se escancarou e um homem surgiu, sua figura imponente contrastando com o sorriso doentio que contorcia seus lábios. Era calvo, usava um terno elegante e empunhava uma faca com uma lâmina que brilhava sob a luz fraca do cômodo. Mais uma alma para a minha coleção, anunciou o homem, sua voz fria e ameaçadora.
Mark, paralisado pelo terror, tentou negociar. Por favor, não me machuque. Eu só quero ir para casa, ver minha família. O homem, que se identificou como Larry, riu, um som áspero e desagradável. Não se preocupe, você verá sua família em breve. E eu farei questão de que seja uma visita inesquecível. A ameaça de Larry ecoou na mente de Mark. Adentrando as lembranças de Larry preso em um quarto, um homem perturbado e que já matou muitas pessoas antes. E ao fugir em um carro de aparência antiga da polícia, acaba perdendo o controle em uma curva, fazendo com que seu carro capote morro abaixo. Porém, ele sobrevive e, ao recobrar a consciência, se depara com uma casa enorme com o número 137 na porta. Ele ouve a sirene dos carros de polícia vindo em sua direção e entra correndo na casa misteriosa. Ao fechar a porta, ele, cercado por grades de madeira que o movem para baixo, em direção ao chão, até não conseguir mais ver nada, o homem se viu diante de uma realidade horrível. As paredes de madeira eram impenetráveis, e a cada tentativa de escapar, a desesperança se aprofundava. A fome, a sede e o desespero pareciam não mais existir. Dias, semanas e anos se passaram, e a cada minuto, a loucura de Larry se intensificava mais. A faca, que antes era um instrumento de morte nas mãos de Larry, agora era sua única companhia. Com ela, atacou as paredes, os móveis, tudo o que encontrava pela frente. A cada golpe, a raiva o consumia, corroendo-o por dentro. Exausto, jogou a faca no chão. Olhou em volta para o quarto, agora em ruínas, e percebeu algo surreal. Os móveis quebrados, as paredes rachadas, tudo estava se regenerando, voltando ao seu estado original. A raiva voltou a tomar conta de Mark. Ele se levantou e começou a atacar os móveis novamente, mais furioso do que nunca. Mas nada adiantava. Aquele lugar era uma prisão sem fim, e ele, um prisioneiro eterno. Larry, encostado na parede de madeira, observava as próprias mãos, sujas de sangue seco. Aos poucos, a realidade daquela prisão se impôs sobre ele. Anos haviam se passado, e a loucura havia se instalado em sua mente. Com um sorriso macabro, começou a cantarolar uma melodia macabra, detalhando seus crimes e a sede insaciável por sangue que o consumia. Enquanto cantava, com a ponta da faca, traçou uma porta na parede. A cada nota, a porta tomava forma, até que finalmente, com um último traço, a maçaneta surgiu. As paredes tremeram e o desenho de Larry se materializou. Com um sorriso ainda mais sombrio, colocou a mão na maçaneta e a girou. A porta se abriu, revelando uma sala imensa e vazia, sem um único móvel ou decoração. A porta por onde havia entrado desapareceu sem deixar vestígios, mas Larry não se importou. Ele havia descoberto uma forma de se mover dentro daquela prisão. Com a agilidade de um animal selvagem, correu até outra parede e, com a faca, começou a desenhar uma nova porta. A imagem se solidificou e a porta se abriu, dando-lhe acesso a um corredor estreito e longo. Lustres pendurados no teto iluminavam o caminho, mas o que mais chamou sua atenção foram as janelas de madeira nas paredes. Olhando por elas, vislumbrou cenas horripilantes. Pessoas presas em quartos idênticos ao seu, algumas dormindo, outras enlouquecidas, todas aprisionadas em um pesadelo eterno. Larry, consumido por uma sede insaciável de sangue, percorreu o corredor, sua mente obcecada por novas vítimas. Chegando ao fim, desenhou uma porta na parede com a ponta da faca. Para sua surpresa, a porta se materializou, revelando uma escada que se perdia nas sombras. Subiu os degraus, a cada passo mais próximo de seus objetivos. Ao chegar ao topo, desenhou outra porta, mas desta vez, ao abri-la, se deparou com o mesmo corredor, porém com pessoas diferentes em cada quarto. Intrigado, escolheu um quarto ao acaso e observou através da janela. Uma cena peculiar se desenrolou diante de seus olhos. Soldados alemães e soviéticos conviviam em um mesmo espaço, aprisionados como ele. Com um sorriso sádico, Larry tocou na janela. Começou a acenar e bater nas extremidades, deixando os soldados o observando com desconfiança. Com um gesto convidativo, Larry os atraiu para a janela. Um dos soldados,
um soviético, foi erguido pelos companheiros, ansioso por uma chance de escapar. Mas ao se aproximar da janela, deparou-se com o rosto de Larry, contorcido em um sorriso cruel. Com um movimento rápido, Larry cravou a faca na garganta do soldado, que caiu pesadamente no chão. Os outros soldados assistiram horrorizados à cena. O corpo do soldado foi lentamente envolvido por estruturas de madeira, formando um caixão rústico que se afundou no chão. Larry, com um sorriso maníaco, afundou o rosto no sangue da vítima. Continuando sua jornada, Larry espiou por outras janelas. Em um dos quartos, viu uma garota chorando ao lado de uma estátua que era sua réplica exata. Em outro, uma mulher idosa implorava por piedade. Mas nenhuma dessas cenas despertava seu interesse. Ao chegar ao final do corredor, notou uma deformação na madeira de uma das paredes. Sem hesitar, desenhou uma porta sobre a madeira danificada. A porta se abriu, revelando um quarto escuro. Sem pensar duas vezes, Larry se jogou para dentro, desaparecendo nas sombras. Larry, com um sorriso psicopata, avançou sobre Mark, a faca dourada cintilando sob a luz fraca do quarto. No último instante, Mark conseguiu agarrar o braço do assassino, desviando a ponta da faca. Um soco poderoso acertou o rosto de Larry, fazendo-o cambalear. Aproveitando a oportunidade, Mark desferiu um chute certeiro no estômago do agressor, que caiu ao chão, soltando a faca. A ira de Larry era palpável. Um rosto de madeira, idêntico ao seu, emergiu da parede, como se a própria prisão estivesse reagindo à sua fúria. Esta não é sua cela. A criatura de madeira rugiu. Grades de madeira surgiram ao redor de Larry, mas ele, com uma agilidade surpreendente, pulou por cima delas e recuperou sua faca. Correndo até a parede onde havia criado a porta, começou a desenhá-la novamente, escapando por pouco daquele quarto. A estátua de madeira se voltou para Mark, sua voz profunda ecoando naquela prisão. Você sente alegria em culpar seu pai pela morte de seu irmão, sabendo que a culpa foi sua? Questionou. Mark, tomado pela raiva, avançou contra a estátua, desferindo golpes furiosos. A madeira era resistente, impassível aos seus ataques. Cansado, ele se sentou no chão, as lembranças daquela noite trágica o assombrando. Peter, seu pai, trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Chegava em casa exausto, com pouco tempo para seus filhos. Um dia, um acidente trágico tirou a vida de Jonah, seu irmão mais novo. Mark, presente no momento do acidente, havia ficado paralisado de medo, incapaz de impedir a tragédia. A culpa o consumia, não por ter causado a morte de seu irmão intencionalmente, mas por não ter feito nada para evitar. Em vez de buscar ajuda ou contar a verdade, ele havia se refugiado no silêncio, carregando o peso da culpa em seu coração. Peter, ao retornar para casa e encontrar sua família em luto, sentiu um peso insuportável no peito. A ausência de explicações claras sobre o ocorrido e a atitude retraída de Mark o levaram a acreditar que de alguma forma havia falhado como pai. A culpa o consumia, isolando-o cada vez mais em um mar de remorso. De volta ao quarto, Mark deu um soco na parede de madeira, a raiva e o arrependimento ecoando no cômodo. Odeio-me por ter sido tão fraco, tão omisso, murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A imagem de seu pai, amargo e cauteloso, o assombrava. Não consigo olhar nos olhos dele e ver o reflexo da minha covardia. Com a voz embargada, gritou. Queria poder voltar no tempo e contar tudo para ele, tirar esse peso da minha consciência. A estátua de madeira que o representava o questionou. É isso que você realmente sente? Mark, com a voz trêmula, confirmou. A figura de madeira começou a se desintegrar, sendo absorvida pelo chão. O quarto tremeu, os móveis se desmaterializaram e as paredes se fecharam em torno de Mark, aprisionando-o em um espaço cada vez menor. De repente, frestas de luz surgiram nas paredes e lentamente se abriram, revelando uma sala enorme. Ali sua família o esperava, seus rostos iluminados pela esperança se encontravam. Antes que pudessem se abraçar, um som de passos ecoou pela sala. Larry, o assassino, surgiu de uma porta recém-aberta, correndo em direção a eles. No mesmo instante, os móveis desapareceram
e uma enorme rachadura se abriu no chão, revelando um abismo profundo onde várias celas com prisioneiros eram visíveis. Grades de madeira surgiram, aprisionando Larry em uma cela. Um dos soldados, que teve um dos seus companheiros como vítima do assassino, aproveitando a oportunidade, sacou uma arma que ainda restava um disparo e atirou em Larry, que caiu morto. Um caixão de madeira se formou em torno do corpo e desapareceu no abismo. A família, chocada com a cena, virou o rosto diante do ocorrido e depois de alguns segundos se abraçou. Os móveis voltaram a aparecer na sala e a porta de saída se abriu. Correndo em direção à liberdade, eles deixaram para trás a casa maldita. A casa começou a encolher pouco a pouco, até desaparecer no ar sem deixar vestígios. A família entrou no carro, que misteriosamente voltou a funcionar. Ao se afastarem, o carro parou, deu meia volta e desapareceu no horizonte. A jornada não havia acabado, pois o passado ainda os perseguia. Havia feridas a serem curadas e verdades a serem enfrentadas antes que pudessem seguir em frente. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Me ajudaria bastante. Até uma próxima.